Imagine viver em um mundo onde sua fé pode te condenar à morte. Um mundo onde orar a Deus, mesmo em silêncio, pode significar ser lançado em uma cova cheia de leões famintos. Essa não é uma história de ficção, nem um conto antigo esquecido no tempo. Essa é a impressionante e inspiradora história de Daniel, um homem cuja fidelidade a Deus foi mais forte do que o medo da morte. E o mais incrível, o cenário não poderia ser mais perigoso. Daniel vivia em um império poderoso, cercado de intrigas políticas, traições e reis que se achavam deuses. Mesmo assim, ele se manteve firme, corajoso e totalmente dependente do Senhor. Prepare-se para conhecer uma das histórias mais emocionantes da Bíblia, cheia de suspense, reviravoltas e, acima de tudo, fé inabalável. Esta é a história de Daniel na Cova dos Leões. Uma verdadeira batalha espiritual onde o milagre venceu o impossível. Daniel já não era mais um jovem quando enfrentou esse episódio. Ele era um homem experiente, respeitado e admirado até pelos reis estrangeiros. Após sobreviver ao exílio da Babilônia, interpretar sonhos misteriosos e testemunhar reinos caírem e se levantarem, Daniel agora servia sob o reinado de Dário, o Medo-Persa. O rei Dário o tinha em altíssima consideração. Na verdade, confiava tanto em Daniel que pensava em colocá-lo como o mais alto dos administradores do império. Isso, claro, despertou inveja, ciúmes e uma conspiração silenciosa. Os outros governantes sabiam que jamais encontrariam falha na conduta de Daniel. Ele era íntegro, honesto, disciplinado. Não havia suborno, escândalo ou corrupção a ser explorado. Então, qual foi a saída? Usar a fé dele como armadilha. Sabiam que Daniel orava todos os dias, sem falhar. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava, voltado para Jerusalém, e conversava com Deus. Aquela fidelidade era visível demais e seria usada contra ele. Os conspiradores, então, procuraram o rei Dário com uma proposta aparentemente inofensiva. Um decreto para fortalecer a autoridade do rei. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Dário, lisonjeado com a ideia de ser tratado como um semideus, assinou o decreto. Mal sabia ele que aquilo era uma armadilha. Daniel ficou sabendo da nova lei, e aqui vem a parte mais poderosa da história. Ele não hesitou, não se escondeu, não fez orações em segredo. Pelo contrário, foi direto para sua janela, como sempre fazia, ajoelhou-se e orou ao Senhor, agradecendo e suplicando com a mesma fé de sempre. Ele não estava se rebelando contra o rei, estava sendo fiel a um rei ainda maior. A coragem de Daniel foi vista e registrada. Seus inimigos o denunciaram imediatamente. E o rei Dário, ao descobrir a verdade, ficou profundamente angustiado. Dário tentou de todas as formas livrar Daniel da sentença. Passou o dia inteiro procurando brechas na lei, mas o decreto era irrevogável. Ao cair da noite, não havia mais escapatória. Daniel seria lançado aos leões. Antes disso acontecer, Dário fez uma declaração que revela o respeito que ele tinha por aquele servo fiel. Que o teu Deus, a quem continuamente serves, te livre. E então, a enorme pedra foi rolada, fechando a entrada da cova. Guardas selaram o local. E o silêncio da noite caiu pesado sobre o palácio. O rei não comeu, não dormiu, não quis distrações. Seu coração estava inquieto. E Daniel? Estaria vivo? Ou teria sido despedaçado pelos leões? O que aconteceu ali dentro? A Bíblia não narra em detalhes o que Daniel viu, ouviu ou sentiu durante aquelas horas na cova, mas sabemos de algo. Um anjo foi enviado por Deus, e esse anjo fechou a boca dos leões. Aquele lugar que deveria ser de morte se tornou um santuário de milagre. Ao amanhecer, Dário correu até a cova. Com voz aflita chamou: Daniel,
servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde te livrar dos leões? E então a resposta ecoou das profundezas. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. A emoção daquele momento é indescritível. Daniel estava vivo, intacto, sem um arranhão. Dário ordenou que ele fosse retirado da cova. E pasme, nenhum sinal de ferida foi encontrado em seu corpo, porque confiara em seu Deus. Os inimigos de Daniel, por sua vez, foram lançados na mesma cova que prepararam para ele, e antes que tocassem o chão, os leões os despedaçaram. A justiça divina se cumpriu ali mesmo, diante de todos. Mas a história não termina com Daniel saindo da cova. Dário, impactado com o milagre, fez algo extraordinário. Ele escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra, declarando: paz vos seja multiplicada. Eu faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Um decreto real proclamando a soberania de Deus sobre todos os povos. A fidelidade de um homem mudou o coração de um rei e levou a glória de Deus a ser conhecida em todo o império. Esse é o poder de uma fé verdadeira. Esse é o impacto de confiar em Deus, mesmo nas situações mais desesperadoras. Daniel não precisava de espadas, aliados ou influência. Ele tinha uma arma imbatível, a oração. E essa arma abriu as portas do céu e fechou a boca dos leões. O que aprendemos com essa história é profundo e extremamente atual. Vivemos dias em que a fé também é desafiada. Não somos jogados em covas literais, mas enfrentamos leões invisíveis, medo, ansiedade, injustiças, perseguições, escassez, diagnósticos médicos assustadores. E a pergunta é: como reagimos quando o decreto do mundo se levanta contra a nossa fé? Escondemos nossas orações, negociamos nossos princípios ou seguimos o exemplo de Daniel e mantemos nossa comunhão com Deus, custe o que custar? A cova dos leões não foi um fim, foi um palco para que o poder de Deus fosse revelado. E muitas vezes, os momentos mais sombrios da nossa vida são justamente os que Deus usa para manifestar sua glória. Quando tudo parece perdido, é aí que o céu se move. Quando a pedra é colocada na entrada da cova, é aí que o anjo é enviado. Daniel sobreviveu porque confiava plenamente em Deus. E essa confiança o livrou não apenas da morte física, mas também do medo, da dúvida e da culpa. Ele sabia quem era seu Deus. Sabia que sua fidelidade era observada do céu. Sabia que não estava sozinho. Essa certeza foi mais forte que qualquer rugido. E hoje, essa mesma fé está disponível para mim e para você. Se você está em uma cova, cercado por problemas, injustiças ou medos, lembre-se, há um Deus que fecha bocas de leões, há um Deus que envia anjos, há um Deus que responde à fidelidade com livramento. Não importa o tamanho da cova, o que importa é quem está com você dentro dela. Compartilhe essa história com alguém que esteja passando por lutas. Comente aqui embaixo qual leão você tem enfrentado. Vamos criar juntos uma corrente de fé. E se você crê que Deus ainda faz milagres, deixa o seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo. Que a coragem de Daniel te inspire a permanecer firme, mesmo quando tudo parecer perdido. Porque o Deus que livrou Daniel ainda é o mesmo. Ele não mudou. E ele continua fechando bocas de leões.